Segway é de longe um dos maiores fracassos do século XXI. Entre investidores bilionários prevendo que ele mudaria o mundo e o fato de hoje estar extinto, o Segway provou que esse dispositivo ridículo não era o futuro do transporte. A história do Segway ainda é interessante. De ter sido elogiado por Steve Jobs e Jeff Bezos a virar o meme que é hoje, a ascensão e queda do Segway é simplesmente fascinante. Mas como ele caiu tanto assim? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender por que o Segway foi criado, o que nos leva a 1995. Naquele ano, Dean Kamen tinha grandes sonhos para o futuro. Ele era um inventor brilhante e ambicioso, famoso por inovações médicas como a primeira bomba de insulina e a cadeira de rodas iBot, capaz de subir escadas e se equilibrar em duas rodas. Essas criações foram sem dúvida revolucionárias na indústria médica, mas Dean queria mais. Com sua experiência em transporte e um plano para revolucionar a forma como as pessoas se locomoviam, Dean voltou sua atenção para sua próxima criação, uma que ele achava que mudaria o mundo. Claro, essa criação virou o Segway, e nos 5 anos seguintes, Dean e sua equipe de engenheiros o desenvolveram em segredo, sem que ninguém soubesse. Bem, todos, menos os ricos e famosos. Nesses anos, titãs da tecnologia e investidores bilionários notaram a invenção de Dean e se fascinaram por ela. Por exemplo, John Doerr, um dos primeiros investidores do Google e da Amazon, achava que o Segway era a invenção mais importante desde a internet. Outro foi Steve Jobs, que achava que o Segway era tão significativo quanto o computador pessoal. E também tem Jeff Bezos, que acreditava que o Segway era revolucionário e uma reinvenção completa do transporte urbano. Parecia que tudo estava indo perfeitamente para Dean, mas pouco menos de um ano antes do lançamento do Segway, ele enfrentou um grande problema. Em janeiro de 2001, o boletim Inside.com publicou uma matéria sobre um vazamento envolvendo o investidor milionário Dean Kamen supostamente trabalhando em uma invenção que mudaria o mundo. Essa história aumentou muito o interesse por essa invenção misteriosa e fez centenas de milhares de pessoas tentarem descobrir incansavelmente do que se tratava. Durante essa febre, desenhos de patente vazados foram publicados online e discussões constantes surgiam sobre o que seria essa invenção revolucionária. E logo, o boato circulou na grande mídia, incluindo a NPR, o The New York Times e vários programas de entrevistas do fim da noite. Em dezembro, as expectativas estavam altíssimas, e Dean achou que finalmente era a hora certa de revelar o Segway ao mundo antes que alguém o fizesse primeiro. E assim, em 3 de dezembro de 2001, no programa Good Morning America, Dean finalmente revelou sua misteriosa invenção revolucionária e o mundo ficou, bem, chocado. Agora, para dar o devido crédito, o Segway era uma inovação notável na época. Ele se equilibrava perfeitamente em duas rodas, a direção era intuitiva e os usuários podiam atingir até 20 km por hora, percorrendo cerca de 19 km com uma única carga. Essas inovações eram impressionantes para os padrões de 2001, mas, desde o início, o público percebeu muitas falhas no Segway. Para começar, o custo para comprar um era absurdo, eles nem estavam disponíveis para compra até um ano após o lançamento. E quando você finalmente podia comprar, custava 4.950 dólares. O preço do Segway era tão absurdo que até os próprios funcionários da Segway achavam ridículo. Veja o Clay Kleber, um ex-vice-presidente da Segway, que disse que pagar 5 ou 6 mil por uma dessas coisas era uma loucura. O ex-CEO da Segway, Jim Norrod, concordou dizendo: "Muita gente dizia que nossos produtos eram caros demais. Eles eram muito caros. Eram mesmo." E apesar das reduções de preço e descontos, a Segway não conseguiu cativar um público mais amplo por causa do seu alto custo. Também não conseguiu despertar o interesse deles por outro motivo. O Segway não correspondeu às expectativas. Com todo o mistério e segredo em torno dele, o Segway era visto como o auge da inovação. Mas uma vez revelado, ele foi visto só como um patinete caro. Esse anticlímax prejudicou muito a percepção do público e impediu que o produto se popularizasse. O professor de negócios de Harvard, William Solomon, concorda, dizendo que não havia nenhuma chance possível de corresponder ao hype. Isso é o máximo de hype que se pode ter sobre alguma coisa, ponto final. E assim, todo mundo queria um tapete mágico. Como ficou claro que o Segway não iria substituir os carros ou algo do tipo, a expectativa de que ele revolucionaria o transporte não se concretizou. Mesmo que se popularizasse, como tantos Segways caberiam nas ruas? Essa era outra preocupação sobre o Segway e causou sérios problemas legais para Dean. Como o Segway estava tão à frente do seu tempo, não havia um lugar definido para usá-lo. Ele era lento demais para acompanhar o trânsito, grande para as calçadas, e no início dos anos 2000 ciclovias protegidas eram raras. A confusão sobre onde usá-lo fez com que o Segway enfrentasse muitas restrições legais e proibições em várias cidades e países. E apesar dos grandes esforços de Dean para fazer lobby junto aos governos, as restrições continuaram. E com razão também.
Devido à novidade da tecnologia, os usuários de Segway de primeira viagem frequentemente se machucavam porque não faziam ideia de como usá-los. O Segway esteve envolvido em incidentes, alguns fatais, sendo considerado um risco para pedestres, ciclistas e motoristas que dividiam o espaço. E depois que George Bush foi flagrado caindo de um em 2003, a visão pública de que o Segway era um perigo para a sociedade se consolidou. Essa não era a única opinião do público sobre a criação de Dean. O principal motivo do fracasso do Segway foi a aparência ridícula de quem andava nele. Ele era volumoso, feio e extremamente estranho quando você andava em um, e essa narrativa rapidamente se espalhou na cultura popular. Programas de TV como Frasier e Arrested Development zombaram de como ele estava longe de ser descolado. Mas foi Paul Blart em Segurança de Shopping que consolidou a imagem boba do Segway mais do que qualquer outra referência cultural. Virou motivo de piada, e mesmo com tentativas da Segway de redesenhar o aparelho para torná-lo mais elegante, Dean percebeu que não havia chance de se popularizar. Por esses motivos e outros, o Segway não conseguiu revolucionar o mundo do transporte. Eles estavam vendendo apenas 10 unidades por semana, e quando chegou 2009, Dean sabia que era hora de desistir de sua criação. Ele vendeu a Segway para o milionário britânico Jimmy Heselden, que morreu ironicamente em um Segway. Depois, a empresa foi comprada pela concorrente chinesa Ninebot, e foram eles que decidiram descontinuar oficialmente o Segway original em 15 de julho de 2020 devido às baixas vendas, altos custos e mudanças nas preferências dos consumidores. Apesar do fracasso do Segway, outras empresas também cometeram grandes erros. Quer ver como a Coca quase acabou com o próprio negócio? Confira este meu vídeo, onde eu mergulho na história desastrosa da New Coke.